Olá, como vai? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, você apreciará poemas comigo, observando-os mais de perto. Partiu para mais uma aula? Respeitável público! Hoje, nossa aula terá como tema principal o circo. Todo ano, no dia 27 de março, é comemorado o Dia do Circo. A história dessa atração vem de muito tempo, pois ela sempre divertiu as crianças e adultos, principalmente na época em que não existia cinema, televisão ou YouTube. De acordo com Maria Helena Correia, na Grécia Antiga havia corridas de carro. Na China, apareceram os contorcionistas. No Egito Antigo, surgiram os domadores de animais, mas foram os antigos romanos que decidiram reunir todos esses números em um espetáculo só, o circo. Existe até uma lenda sobre o surgimento dele, de que o fundador de Roma, Rômulo, teria construído o primeiro circo, ao explicar para o seu povo que eles precisavam de alimento e diversão, ou seja, pão e circo. Você já foi ao circo? Já assistiu a um show de mágica, de palhaços, acrobatas e esportistas? Apesar de existir há bastante tempo, até hoje pessoas de todas as idades se encantam pela magia circense. Em nossa aula, leremos poemas com o tema circo. Mas antes de irmos para os poemas, preciso lhe explicar algo. Existe uma diferença entre poema e poesia, e como nas aulas anteriores trabalhamos poesias, talvez você ache que é a mesma coisa, mas não é. Poesia vem de uma palavra grega, poesis, e significa criação de arte ou fazer arte. Assim, poesia é uma produção artística que pode trazer outras formas de expressão, além das palavras. Um exemplo de poesia é a poesia visual, que vimos em aulas anteriores. Esse tipo de poesia usa imagens como foco principal de transmissão da mensagem. Porém, pode utilizar palavras, sílabas ou até letras. Já poema é um tipo de poesia que usa apenas palavras em sua produção. Ele pode possuir ou não rimas e é escrito em estrofes e versos. Observe comigo essas duas produções artísticas. Uma é poesia, uma arte que traz mais do que palavras em sua mensagem. A outra é um poema, traz apenas palavras para expressar-se. A partir do que expliquei para você sobre poesia e poema, você sabe me dizer qual delas é a poesia e qual delas é o poema? Exatamente! As Borboletas, de Vinícius de Moraes, é um poema, porque somente as palavras são utilizadas para a transmissão da mensagem. Além disso, esse poema possui rimas, versos e estrofes. Ao contrário de Pêndulo, do autor Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro, que apesar de utilizar letras, sílabas, palavras, tem como foco principal a imagem formada, o pêndulo. Agora que você sabe a diferença entre poesia e poema, vamos para o espetáculo. Aprecie comigo os poemas com a temática circense. Respeitável público, o poema da vez será Isso sim que é vida boa. Eu queria ser de circo. Ai, que vida original! Trabalhar todas as noites, divertindo o pessoal. Os aplausos da plateia, toda aquela vibração. Sempre novas gargalhadas, sempre mais animação. Eu queria ser de circo, conhecer os bastidores, que a plateia nunca vê, ver de perto os domadores, dar comida ao chimpanzé, ver a cama do anão, ver as focas adestradas, ver a jaula do leão, ver a cara do palhaço sem pintura e fantasia e ver se a mulher barbada faz a barba todo dia.
Lá no circo, eu imagino, mal termina a função. Os artistas vão comer sem pagar nenhum tostão. A pipoca que quiserem, quanto for que os contente. Um montão de algodão doce, guaraná e cachorro-quente. Pedro Bandeira. Você gostou do poema? O que achou da mensagem que ele transmitiu? O autor, Pedro Bandeira, escreve em seu poema seu pensamento sobre trabalhar no circo. Ele acha que quem trabalha no circo tem uma vida boa. Ele imagina e escreve as sensações que os trabalhadores devem ter ao se apresentarem e terem um público tão especial, de todos os lugares e idades. Na segunda estrofe, ele ainda escreve sobre como imagina ser os bastidores, aquela área de um espetáculo que o público nunca tem acesso. Ele se imagina fazendo e vendo várias coisas. Na última estrofe, ele deixa claro sua paixão pelas comidas oferecidas em um dia de espetáculo, aquelas guloseimas. Ele deixa bem claro seu pensamento que os trabalhadores do circo, ao acabar o espetáculo, devem aproveitar o momento e se deliciar com pipoca, algodão doce, guaraná e cachorro-quente. Mensagem do poema compreendida. Agora, analisaremos o poema mais de perto. Vem comigo. Você consegue me dizer quantas estrofes esse poema possui? Sim? Não? Você acertou se disse 3. E quantos versos ele possui? Bom, a primeira estrofe possui 8 versos. A segunda possui 12 versos. Que estrofe grande, não? E a terceira e última estrofe possui 8 versos, assim como a primeira. Então, neste poema, temos o total de 3 estrofes e 28 versos. As estrofes não precisam ter uma quantidade certa de versos. Geralmente, elas alternam, assim como vimos nesse poema. Existem algumas outras brincadeiras com os sons das sílabas que um escritor pode fazer. No 5º verso da primeira estrofe, os aplausos da plateia, o autor trouxe 2 palavras que possuem a mesma sílaba, plá. Ao falar o verso, os aplausos da plateia, o plá repetido traz um som divertido para o verso. Apesar de não rimar, fica a impressão de que as palavras combinam, não é mesmo? As rimas estão presentes nesse poema, apesar de elas não serem obrigatórias. Veja! Original e pessoal, vibração e animação, bastidores e domadores, anão e leão, fantasia e dia, função e tostão, contente e cachorro-quente. O autor utilizou rimas com os sons finais das palavras iguais. Algumas dessas palavras que rimaram podem ser desconhecidas para você. Verifique os significados delas comigo através do nosso glossário. Glossário é uma lista de palavras em ordem alfabética com a explicação dos significados de cada uma. Olha só o glossário do 3º ano. Ele possui as palavras bastidores, domadores, original e tostão. A palavra bastidores significa locais por detrás da cena, no palco, fora da visão dos espectadores. Por isso, em seu poema, Pedro Bandeira diz que quer conhecer os bastidores que a plateia nunca vê. A palavra domadores significa domesticadores, geralmente de animais. Por isso que no poema essas palavras aparecem perto de alguns animais. Original significa algo único, novo, que não foi copiado ou produzido. Por isso, Pedro Bandeira diz que a vida de quem trabalha no circo é original, ou seja, algo único. A palavra tostão significa moeda, dinheiro. Tostão era como se chamava uma antiga moeda portuguesa, que já está fora de circulação. No poema Isso que é Vida Boa,
O autor diz que, ao final do espetáculo, os artistas do circo não precisam pagar para comer todas as guloseimas que existem por lá, como a pipoca, algodão doce, guaraná e cachorro-quente. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o autor deste poema, Pedro Bandeira. Pedro Bandeira de Luna Filho, ou apenas Pedro Bandeira, nasceu em São Paulo em 1942. Além de professor, Pedro Bandeira trabalhou como jornalista e publicitário, mas a partir de 1983 ele dedicou-se inteiramente à literatura. Ele começou escrevendo para crianças e fez sucesso. Depois, iniciou uma fase que permanece até hoje, a escrita para o público infanto-juvenil, os adolescentes e jovens. E por isso, ele é considerado o autor de literatura juvenil com o maior número de obras vendidas. Pedro Bandeira estudou sobre as fases de crescimento das crianças e dos jovens para escrever especialmente para esse público. Cada vez que ele escreve, ele pensa no público que quer atingir. O seu estilo de escrita é muito próprio e diferente. Acho que por isso que ele conquistou os adolescentes e jovens de todo o Brasil. Ele contou em uma entrevista que quando está sem inspiração, ele lê e-mails e cartas dos fãs, que chegam diariamente. Você gostou de conhecer mais sobre o autor do poema que lemos? Maravilha! Vamos então para a leitura de alguns trechos do poema chamado Circo Universal. Respeitável público, vamos dar as boas-vindas ao poema da vez, Circo Universal. O circo chegou e mudou a cara do mundo. Onde havia a vidinha de todo dia, agora passa o palhaço, a serpente, a fera que assusta a gente. O circo chegou para alegrar meninos e meninas. O circo chegou para renascer nos velhos a alma de menino. O leão alado de juba amarela atravessa a roda de fogo. A pantera deseja que sua jaula seja uma janela. O elefante ofegante toca em sua trombeta uma canção que só as crianças escutam. O circo chegou para fazer a roda do mundo girar, para fazer o tempo circular. O circo vai embora, mas deixa um brilho contente na cara de toda a gente. Raimundo Carvalho. Você gostou do poema? O que achou da mensagem que ele transmitiu? O autor, Raimundo Carvalho, escreve em seu poema sobre o que o circo, ao chegar, causa na vida das pessoas, o que ele traz e o que ele deixa quando vai embora. O poema não está completo. Foram tirados apenas alguns trechos para a aula de hoje. Mas você contou quantas estrofes estão presentes no poema? Em nossa aula, o poema tem 5 estrofes. E diferente do poema de Pedro Bandeira, não há tantas rimas. Veja, serpente rima com gente, amarela rima com janela, elefante rima com ofegante. Interessante essa rima está entre palavras tão próximas e não entre versos, mas foi uma escolha do autor. Girar rima com circular e contente rima com gente. Lembra daquela brincadeira com os sons da sílaba que vimos agora há pouco no poema de Pedro Bandeira, quando ele brincou com a sílaba plá em aplausos e plateia? Pois é, nesse poema o autor também faz isso, mas com a sílaba já. No 5º verso da 4ª estrofe, que sua jaula seja uma janela, o autor trouxe 3 palavras que possuem a mesma sílaba, já. Ao falar o verso, que sua jaula seja uma janela, o já repetido traz um som divertido para o verso. Apesar de não rimar, fica a impressão de que as palavras combinam, não é mesmo? Agora que você já apreciou poemas circenses e os analisou comigo, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade.
Atividade número 1. Faça a relação entre os significados de poema e poesia. 1 para poema e 2 para poesia. Produção artística que pode trazer outras formas de expressão, além das palavras. Exemplo, poesia visual. Tipo de poesia que usa apenas palavras em sua produção. Ele pode possuir ou não rimas e é escrito em estrofes e versos. Querido estudante, na aula de hoje, vimos que existe uma diferença entre poema e poesia. E essa diferença está na forma de expressão. Enquanto o poema são somente palavras, na poesia temos mais do que isso. Portanto, a resposta, então, da nossa atividade 1 é 2 e 1. 2 para poesia e 1 para poema. Atividade número 2. A partir do glossário do 3º ano, construído na aula de hoje, ligue os significados das palavras lidas no poema. Bastidores. Você lembra o que significa bastidores? Exatamente! Bastidores significa locais por detrás da cena, no palco, lá naquela área que ninguém pode ver. Domadores. Domadores, é isso mesmo! Domadores são os domesticadores, geralmente de animais. E original, você lembra o que significa? Isso mesmo, significa algo único, novo, que não foi copiado ou produzido. E tostão? Para tostão, nos resta o significado de moeda, dinheiro. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, hoje nossa aula foi respeitável. Nosso circo foi demais. Em clima de circo, lemos 2 poemas com essa temática. Isso que é Vida Boa, de Pedro Bandeira, e Circo Universal, de Raimundo Carvalho. Verificamos as mensagens que os autores transmitiram, quantas estrofes, quantos versos, quantas rimas. Vimos até a brincadeira com as sílabas, aquela que os autores repetem as sílabas em um mesmo verso, causando um efeito muito divertido na leitura. Você conheceu um pouco sobre a vida de Pedro Bandeira, um dos maiores escritores brasileiros da literatura infanto-juvenil. Você gostou da aula de hoje? Espero que sim! Eu adorei ler poemas com você e analisá-los mais de perto. Um abraço apertado e até o próximo espetáculo. Ops! Até a próxima aula!